Somos luz em meio à escuridão, chamados pra fazer a diferença. Com a fé que move o coração e a verdade que o mundo necessita. Não há limites pra quem crê, o amor de Deus nos faz vencer. O impossível é só o começo, quando o céu decide interceder. Chamados pra influenciar, pra o mundo ouvir a voz do céu falar. Testemunhos que vão despertar, corações pra nunca mais parar. Com a palavra e com fé, somos parte do mover de Deus. Chamados pra influenciar, pra o reino brilhar em nós. Empresários, irmãos e sonhadores, trazendo histórias que o tempo não apaga. Livros que inspiram, fé que transforma, e um Deus que nunca nos desampara. Cada vida tem um propósito, cada história revela um milagre. Somos vozes do amor eterno que acende a chama e nunca apaga. Chamados pra influenciar, pra o mundo ouvir a voz do céu falar. Testemunhos que vão despertar, corações pra nunca mais parar. Com a palavra e com fé, somos parte do mover de Deus. Chamados pra influenciar. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Chamados para Influenciar. Em nome de Jesus, sou imensamente grata a Deus por estarmos aqui. Sou Cleidiana Vessolov e estou aqui para inspirar você, que está nos ouvindo, a viver uma fé prática influenciando sua família e principalmente no trabalho, à luz dos ensinamentos de Jesus. Estamos ao vivo pela Rádio Despertar Marechal e também pela TV, ao vivo pela www.despertartv.com.br. Tudo isso que estamos vivendo é através do sonho idealizado e realizado pelo empresário cristão Jarles Luiz Schmidt. Valeu, Jarles, obrigada. Também agradeço ao pastor Carlos, a pessoa que administra, que está aqui nos orientando, que dá todo o nosso suporte técnico junto com a sua esposa, a linda pastora Isabelle. Valeu, obrigada. Também nos encontramos todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui na Rádio Despertar Marechal e pela www.despertartv.com.br. Convido a todos para compartilhar o link da rádio com seus familiares, amigos. E estamos aqui em oferecimento da Casa das Cortinas, da cidade de Santa Helena, aqui do Paraná, vizinha nossa aqui de Marechal Cândido Rondon, que tem toda a linha de cama, mesa, banho, cortinas e persianas. Tudo com a Dona Carmen. Entre em contato pelo 459-9935-0114. Isso é um número de WhatsApp. Grande beijo, Dona Carmen, está lá nos assistindo, né? Ótimo, muito bem. E agora, quero apresentar a vocês os nossos convidados que estão aqui. Ótimo, muito bem. Temos gente nova hoje, mas espero que essas pessoas que estão aqui sejam pessoas, olha, que continuem e se tornem frequentes aqui conosco. Recebemos com alegria um casal super especial, a Doralene Scheid, que eu estava curiosa sobre o sobrenome, né? Eu falo Scheid ou Scheid, mas é Doralene Scheid e o Marcos Jones Scheid, como são conhecidos carinhosamente como a Lene e o Jones. E um beijo para a Lari, que também está nos assistindo, né? A filha do casal. Mas tem mais um filho, depois eles vão contar, que eu não lembro agora o nome de cabeça, mas eles vão contar para a gente. Jonas, bem-vindo, Jonas. Muito obrigado, dona Cleidiane, ao amigo Silvani, pastor Carlos, toda a equipe, e certamente é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui. Primeiramente, para a glória de Deus, é a oportunidade Ele que está nos dando, e certamente vai ser um momento de fé, um momento de entendimento, e em todos os sentidos vai ter essa bênção de Deus sobre as nossas vidas. Fico agradecido, de coração. Amém, obrigada, muito obrigada, Jones. E também estamos aqui com a Doralene, minha amiga de muitos anos. Essa amizade veio da minha mãe com ela, que nos apresentou. Doralene, bem-vinda. Obrigada. Agradeço a Deus por estar aqui, porque são sempre novos territórios que Deus nos coloca, né? E aceitar a chamada, né?
porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. E quando a pessoa aceita, mais feliz ela é, né? Como a gente já estava até falando, né? Mas muito obrigado pelo convite, agradeço. Obrigada. E fala o nome da Lara e do... Rangel, um abração, Rangel, isso mesmo. E aí, estamos aqui também com o empresário. Recebemos aqui o Vandir Hoffman, que chegou de viagem essa madrugada, gente. Ele veio direto aqui, olha, trabalhando, correndo aqui, mas está firme e forte aqui com a gente, né? Da empresa Orquidário Esplendor. E aí eu digo para vocês que estão nos ouvindo, quem quer buscar inspiração, visite Orquidário Esplendor, porque lá a gente encontra diversos gêneros, espécies de orquídea. Olha, é lindo demais. Vandir, bem-vindo. Muito obrigado, Cleidiana. Obrigado pelo convite. Foi uma surpresa, muito agradável, né? Agradeço muito o convite e que tudo venha para a honra e glória de Deus. Amém. Muito bem. Só vou pedir para ficar mais pertinho do microfone, para todo mundo ficar, para que eles nos ouçam bem. E agora eu vou contar para vocês. Então, o tema do nosso podcast de hoje, o tema é como Jesus recrutou os 12 apóstolos e o que os empresários podem aprender ao formar as suas equipes. Então, é um podcast muito importante, com muitos ensinamentos. Então, nós temos aqui bastante informações para levar a todos vocês. E eu quero que já vocês enviem as perguntas para a gente. Pode estar nos enviando as perguntas. Como a gente fala, pode ser aquelas perguntas polêmicas. Às vezes, umas perguntas que a gente fala, respondemos no próximo podcast. Mas pode estar enviando perguntas para a gente, participando. Tem algumas pessoas que mandam fotinhos para a gente. Pode estar enviando também. Então, dentro do nosso tema, Jesus não construiu seu ministério sozinho. Desde o início, ele chamou pessoas para caminhar com ele, aprender com ele e multiplicar a sua missão. Dessa forma, nenhum empresário também cresce sozinho. Toda missão precisa de pessoas certas para se tornar realidade. Então, em Lucas, capítulo 5, versículo de 10 e 11, nós entendemos o seguinte, diz, né? E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, eu já vou começar com uma situação polêmica aqui com o Jones. Focando então, Jones, nessa questão das escrituras, quando pensamos que o rei, né, ele era rei, Jesus é o nosso rei, ele foi formar a sua equipe de apóstolos. Até o meu Miguelzinho fala, mãe, a gente não fala apóstolos, a gente fala discípulo, porque quando ele for formar, realmente ele estava formando discípulos, depois sim, é o grupo de 12 apóstolos, né? Poderíamos pensar que ele buscaria pessoas com muito estudo, muito conhecimento, muita experiência, com aquelas pessoas perfeitas, e a gente percebe que essa busca foi um pouco diferente. Jonas, qual é o seu entendimento em relação a essa questão? Muito bem, dona Cleidiane. Essa questão de liderança, de crescimento, de expansão, sempre é algo bem delicado. E aí, partindo de dois pontos, do ponto natural, do ponto de vista humano, foi frustrante. Na verdade, os discípulos foram que improváveis, né? Eles não atenderam a expectativa, talvez, da sociedade, tudo mais. Eu entendo que até dá para entender que eles foram surpreendidos com as chamadas dele. A senhora acabou de citar a questão de Pedro. Ele foi naquela pesca frustrada, onde que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ali ele se rendeu a uma obra para o reino de Deus. E a partir de então ele se sentiu até um pecador, quer dizer, um fracassado, né, perante as coisas de Deus. E foi quando ele foi chamado por aquilo que a senhora citou, né? Não vai mais pescar peixe, Pedro, agora você vai pescar alma, você vai trabalhar para o reino de Deus. Agora, uma coisa importante que eu quero frisar, para entender a pessoa de Jesus, a gente perde bastante, até a Bíblia diz, né, erreis em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, para entendermos um pouco mais sobre isso, sobre liderança, ela não pode se restringir apenas ao ministério terreno de Cristo. O homem da Galileia, o homem que viveu 33 anos e meio aproximadamente, né, foi para a cruz, esse foi o terreno, aliás, o ministério terreno dele. Mas o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus, e ele é a encarnação, mas ele esteve desde o princípio, e a Bíblia declara isso claramente, que ele no princípio era o Verbo. João 1, capítulo 1 fala isso, ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, e o Verbo é a palavra. Aí no versículo 14 diz que ele se fez carne,
quer dizer, como um de nós, para se manifestar, para trazer o reino de Deus. Hebreus 1:3 diz que o Senhor Jesus é a expressão exata, ele é o resplendor da glória de Deus. E ele formou todas as coisas, com ele está a palavra. E sem ele, diz a Bíblia, nada foi feito. Então o Senhor Jesus, na palavra, sendo a palavra, Apocalipse 19:13 diz isso, que ele é a palavra. Então desde a formação do mundo, quando não havia nada, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2 diz, e a terra estava sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz e houve luz. Então o Senhor Jesus ali já se manifestou. O que nós podemos entender com isso? Passando todas essas gerações, esses tempos, não só se apresentou aos discípulos, ali foi em forma humana também, com o mesmo chamado, né, com aquele propósito. Mas o Senhor Jesus já levantou Moisés, já levantou Abraão, já levantou profetas, né? Ele foi atravessando as gerações e a humanidade através da palavra, quando ele se apresentava, quando ele tinha uma missão. E quão grandes líderes foram estes, né? Como exemplo de Moisés, de gerar milhões de pessoas no deserto, levar para a terra prometida e tudo mais. Então, chegando até o seu ministério, de fato, não tinha probabilidade dos discípulos serem reconhecidos, até lá em Atos capítulo 4, quando eles foram apresentados perante as autoridades viram que eles eram homens iletrados, indoutos, quer dizer, não tinha instrução humana nenhuma. Mas quem são estes? Mas pela ousadia deles, eles foram ver quem são esses homens. Eles estavam com Jesus, eles aprenderam com o mestre. Então, eles não tinham as condições. Levi, cobrador de impostos, uma pessoa mal vista na época, né, pela sociedade, né? Mas foi levantado, foi chamado. E assim todos, né? Até um traidor teve no meio da equipe, mas o Senhor Jesus os ensinou a administrar. E a Bíblia também diz que Deus não olha a aparência, ele olha para o coração. Então, o Senhor Deus certamente viu dentro do coração desses homens, no íntegro, no caráter deles, né? Embora que não estavam desocupados, mas estavam nas suas funções, nas suas atividades, e dali o Senhor os chamou para uma obra maior. E isso fez a diferença. Então, não é de se esperar nem nos nossos dias. Eu quero dizer para essa pessoa que hoje está com dificuldade, que está começando o ano, né, procurando uma saída, pensando que tem que abandonar tudo, que tem que fechar as portas, que tem que pedir a falência, que tem que, enfim, desistir. Não, esse é o tempo que Deus quer que essa pessoa se levante. Ela só precisa fazer isso, chegar diante de Deus, abrir o coração, entender o chamado dela, o que a palavra revela a ela, e assim certamente ela será tão bem sucedida como Pedro, João, Tiago e os demais, e vai ser para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que lindo, Jones, que show. E realmente abrir o coração é abrir a Bíblia, né? Porque tudo está na palavra, na palavra que a gente encontra. Nossa, obrigada. Nada. E aí nós vamos também agora, mais um desafio provocativo aqui com a dona Doralene. Dona Lene, então nós percebemos que os discípulos, eles tinham um propósito. Na verdade, Deus, o nosso grande rei, tinha um propósito com os discípulos, né? O grupo de 12 apóstolos. E como a senhora interpreta esse propósito que eles tinham? Na verdade, de servir, né? E também eles tinham livre-arbítrio de escolha, né? Porque Jesus, ele não vai pegar na orelha da pessoa e seguir ele, como foi o chamado na vida desses discípulos, né? De Simão Pedro, né? E de André, né? Porque eles tinham escolhas, né? Mas diz que como eles foram chamados, né? Jesus chamou eles a seguir e a pescar, que o chamado seria pescar homens, né? Mas eles tinham livre-arbítrio, né? Então, o que eu quero dizer que eles, na realidade, eles não tinham nem entendimento qual era o propósito nisso, né? E eles foram crescendo, seguindo Jesus, crescendo, e é assim na nossa vida, né? A gente não tem que se preocupar, porque como que vai ser minha vida seguir a Cristo, mas servir a Cristo é tão lindo, tão maravilhoso, e ali você vai crescendo. E esses discípulos foram crescendo, de ir seguindo a Ele, né? De dia após dia, assim é a vida com Cristo, né? A gente não precisa, ele diz, vinde como estás, né? Ele não quer saber se tu está com roupa bonita, qual é a tua aparência, qual é o formato do teu cabelo, do teu rosto, né? Nós somos exclusividade, nós somos chamados da maneira que somos, né? Nós não precisamos nos olhar no espelho, nos criticar ou qualquer coisa, porque diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Então ele nos ama como nós somos. Então a gente não precisa se criticar, né?
E a partir de hoje, quando você se olhar no espelho, você é mulher, homem, não sei quem que está escutando, se valorize. Você é alguém importante. E são escolha que nós temos. Ele não vai te pegar na orelha para você servir a ele ou para você fazer a vontade dele. Os discípulos tiveram escolha, eles tiveram livre-arbítrio. E esses homens, quando eles aceitaram os propósitos, né, entenderam, porque no início eles não entenderam. Mas talvez assim vai ser na nossa vida, quando a gente chega para Cristo, né? Qual é o meu propósito? Quando Deus me chamou para servir a Ele, a pregar a palavra, eu falei, nossa Deus, eu não sei nada. Mas com o tempo, servindo a Ele, seguindo a Ele, vamos aprendendo. E é assim a vida com Cristo. Então, toma hoje uma decisão por Cristo, toma hoje ali, é tão fácil servir, não tenha medo. Se hoje você quer aceitar Ele, só falar com Ele, não tem outra direção. E quando os discípulos entenderam o propósito do que Deus queria, aí tudo começou a fluir, assim é na nossa vida. Quando a gente entende qual é o chamado nosso, o que Deus quer de nós, é maravilhoso, que diz a palavra, que, lá em Salmos 1:3, que somos como a árvore plantada junto ao ribeiro, cuja folhagem não murcha. Nós não murchamos, nós não perdemos. E tudo que nós tocarmos, nós prosperaremos. Então, assim é a vida do empresário, daquele que tem uma porta aberta. Quando Deus está no controle de tudo, o diabo, o inferno, o ladrão, ele não tem como roubar. Amém, Jesus? Está protegido. Está protegido. E é legal porque nós estamos agora em janeiro, hoje começando um ano novo, 2026, e é interessante como a Dona Eliana nos trouxe, que começamos um ano novo, podemos ter novas perspectivas, e até eu trago aqui uma colinha que eu sempre trago, que o que eu gosto de falar é nova mentalidade, novas atitudes e principalmente uma nova postura espiritual. A partir do momento que você pega aquela sua Bíblia, que você ganhou, que você comprou há muito tempo, que está lá guardadinha lá no armário, lá, enfim, ou às vezes ela está lá, mas ela não é lida, vamos ler, né? Vamos usá-la para fazer leitura. Hoje a gente tem, todo mundo tem o celular na palma da mão, então aqui também a gente tem Bíblia, né? Temos aplicativos, então isso é muito importante, muito bacana, né? Que a gente comece um ano novo também com essa postura. E que nos transformamos como os discípulos se transformaram em apóstolos, né? Num grupo tão seleto. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho com o Vandir. E o Vandir também trabalha com os seus produtos lá no Orquidário, são extremamente delicados, são flores lindas. Então, como o Vandir, você forma a sua equipe de trabalho para ter essa responsabilidade? Como a gente falou no começo, o senhor viaja bastante, né? Como é a sua história? 35 anos, né, de empresa. Então, Cleidiana, eu comecei como hobby, era um hobby. E meus irmãos, todos tinham empresa ou trabalhavam autônomos. E eu me perguntava, será que um dia eu vou ter alguma coisa minha? Né? Eu trabalhava como colaborador. Né? E passado 10 anos de hobby, 10 anos aproximadamente, certo dia Deus falou assim, mas a tua empresa está aqui. Porque eu tinha um orquidário como particular. hobby. Vendia uma outra planta já, né? E, enfim, foi assim, caído. Deus disse assim, agora é o dia, agora é a hora, né? E a partir dali, então, comecei a sair do emprego, fui trabalhar com as plantas e eu sempre digo assim, tudo na minha vida, tudo vem de Deus. Tudo, sabe? Se tivesse uma palavra maior para dizer, sabe? Eu gostaria de dizer essa palavra, né? Mas Deus sempre, na minha vida, sempre providenciou antes de eu pedir, eu digo assim, sabe? Me arrepia em falar, porque é assim, muitas situações difíceis ao decorrer do... E acordou, está resolvido, sabe? Deus é tudo, é maravilhoso, é grande na minha vida. Eu me sinto mal por ser um pecador e tão pecador, né? Todos os dias eu oro, peço que Deus... somos todos. Que Deus me ajude a andar cada dia mais no caminho dele, conforme a vontade dele, né? Mas também tem a passagem bíblica que diz que tudo que eu quero fazer, esse eu não... pastor, me ajuda aqui. O que quero fazer eu não faço, né? E o que não quero, esse eu faço. Né? Isso apóstolo Paulo. Essa é a parte pecadora do homem, né? Do ser humano, né? A gente tenta, pede e mesmo assim todos os dias nós caímos e por isso todos os dias pedimos novamente perdão a Deus. Né? Mas Deus tem sido maravilhoso na minha vida e que nem eu falei, caiu do céu, a dizer, está aqui a sua empresa e daí se a gente olhar um pouquinho com o quê? Com
o feitio, tudo é feitio, tudo Deus fez, né? Mas orquídea, uma planta tão tudo, com isso ele me pôs para trabalhar. E eu nunca soube cultivar uma planta, porque tudo por graça dele, as coisas foram acontecendo, e assim você me perguntou da equipe, Cleidiana, também. Aparecem as pessoas certas, e eu digo, cada um, Deus quis que estivesse ali na minha empresa, e eu tenho uma equipe assim maravilhosa, eu só agradeço, eu passo às vezes vergonha quando eu vou em algum lugar com um colaborador, e aí outro empresário está se queixando, que lidar com funcionário, que não sei o quê, e às vezes meu colaborador junto, né? Eu digo, eu não sei o que é isso. Não conheço. Eu não sei o que é isso que você está falando. Claro que sei, né? Porque é o assunto dos empresários e tal. Mas eu na minha vida, em poucos momentos, que soube o que é isso, dificuldades no relacionamento com colaboradores, tanto é que eu digo, são a minha família, fazem parte da minha família. Então eu só agradecer a Deus. Que bênção, que lindo, Muito. verdade. Sempre. São muitos anos de trabalho, né? São 35 anos envolvendo, então a gente sabe que não são pessoas que não têm o aprendizado de lidar com as plantas, então realmente quando se faz um recrutamento para a sua equipe, você também tem que pensar, né? Olha, será que essa pessoa tem perfil para trabalhar, né, com as minhas plantas? E nesse sentido. Mas eu vou fazer uma parte aqui, Cleidiana. Antes o pastor falando dos discípulos e tal, eu estava pensando, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E eu te digo isso, os meus colaboradores vêm e de alguma forma, se Deus os colocou ali, eles vão se capacitar ali dentro, e por isso eu acho que a coisa é tão boa com eles, tão agradável, tão tudo. Que lindo, porque a Doraline colocou aqui no começo que ela disse assim, que a senhora colocou, vamos ver se eu consigo usar as palavras, que os discípulos eles foram crescendo, eles foram se desenvolvendo com o ensinamento. Então, quando nós temos as empresas, a gente também tem que olhar os funcionários que eles crescem, eles desenvolvem. E aí eu vou lá no nosso comecinho, quando a gente falou de Lucas, o capítulo 5, e aí dentro do versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, quantos funcionários, quantas pessoas acabam deixando tudo e tem o seu proprietário da empresa, o seu gerente, o seu coordenador, tem ele como um mestre que vai dizendo como fazer o trabalho, como seguir. E na igreja também, a gente tem, né, os nossos pastores que também nos orientam, que às vezes a gente está um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes o pastor vem cá, puxa a gente um pouquinho para a linha aqui, e às vezes o pastor nem sabe que está falando aquilo, mas é para a gente. Quantas vezes eu estou lá na igreja e falo, nossa, o chapéu coube certinho aqui hoje, e ele nem imagina que o chapéu está aqui. Então é muito bacana quando a gente tem esse entendimento de levar a palavra, tanto para nossas empresas quanto para o nosso dia a dia, e interpretar e sentir. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque vocês é um casal, né? São os ministros da igreja, até se vocês querem fazer o convite para que as pessoas queiram ir na igreja de vocês, depois a gente também faz aqui, a questão de como é bom você estar orando, estar buscando realmente sempre Deus na sua vida. Então, a obra de Deus, o reino de Deus, é muito especial, né? Por quê? Porque trata de almas, né? Não trata apenas do físico, apenas de interesses. E cuidar de almas, embora ser um trabalho muito, vamos dizer assim, de esforço, né? e de ver na visão de Deus. O que a gente sempre tem que fazer para não errar é ver da ótica de Deus, da palavra, daquilo que Jesus faria, ocupações. Se olharmos para a Bíblia e observarmos, e ler ela com calma, nós vamos ver quantos problemas o Senhor Jesus enfrentou. Ele lidava com problemas o tempo todo, entre os discípulos, entre as pessoas, e tantas vezes que o que seguiam eram multidões, e no meio da multidão tem todo tipo de pessoas, na verdade, né? Tinha os discípulos, tinha os apóstolos, e tinha pessoas que queriam a bênção, que estavam ali só para realmente receber a cura, ou para serem salvos, para sair do pecado, mas tinha aquelas pessoas que também se opunham
Até aquelas pessoas que tinham o intento de matar a Jesus, elas estavam já ali no meio. Só não foi antes, porque a mão de Deus não deixou. Ele tinha um plano, ele tinha um propósito para a vida de Jesus, o tempo exato para que tudo se cumprisse, segundo as Escrituras. Então, isso é muito importante, esse trabalho, sabe, de poder ajudar as pessoas. E o bom, eu sempre costumo passar isso, que a pessoa não desista, sabe, que ela passe pelo tempo de preparação dela. Todos os grandes homens de Deus tiveram o seu tempo, tiveram a sua preparação. Moisés foi levado 40 anos, né, para ele ao deserto, para depois ele voltar, depois da chamada dele. E assim por diante, Abraão, para cumprir, né, o plano dele de ter uma descendência, foram anos, foram décadas, e assim por diante. Né? Então, o que a gente percebe muito hoje nesse tempo, embora tanta oportunidade, um cuidado que o empresário tem que ter, aquele que está começando a empresa, que já tem uma empresa, ou o profissional liberal, ou o empregado, para não se desgastar. Esse é um tempo que a pessoa não pode se desgastar, que ela tem que se cuidar, tem que se qualificar. Por quê? Por causa dessas oportunidades, e até por causa das obras do inimigo. Mas se olharmos para a palavra, o Senhor Jesus, ele constantemente se retirava para orar, para se consagrar, outro dia para continuar a obra, porque era muito, né? E os discípulos não era diferente. Ele teve um tempo, uma ocasião, ele viu que eles não estavam tendo tempo para comer, de tanto que era os desafios, os compromissos. Mas pela mão de Deus, e Jesus sempre trazendo eles para perto, cuidando deles, né? Tudo fluía, tudo dava certo. Lembrando que o irmão Vandir comentou, né, do colaborador perto, sabe? Não vê ele apenas como mais um funcionário, ou até com toda a franqueza, às vezes vê ele como uma máquina apenas, né, que tem que produzir, que tem que alcançar, atingir um alvo, né, um determinado valor, um determinado número, mas é uma alma que está ali com problema, com dificuldade, e quão bom e quão valioso se esse líder, se esse que já sentiu a chamada de Deus, sentiu de Deus para ser um empresário, um empreendedor. E a Bíblia diz que a riqueza, a prosperidade é dom de Deus. Então, quando o Senhor Deus levanta uma pessoa assim, é para abençoar. Mas ela tem que saber que isso é de Deus, para ela não desistir, para ela não se enfraquecer, para ela não errar ou se frustrar num futuro, às vezes, próximo, mais demorado. E aí ela vai conseguir passar aquilo que ela, como o Senhor Jesus disse, que ele descia e não fazia nada, ele só fazia aquilo que ele recebia do Pai. Então, isso é um exemplo para nós. Nós podemos fazer aquilo que somos autorizados por Deus, pela palavra, e certamente, dessa forma, nós vamos conseguir passar isso para os nossos amigos, companheiros, colaboradores e todas as pessoas que estiverem à nossa volta, em nome de Jesus. Amém, lindo, ótimo. E a Doraline ontem conversou comigo sobre um assunto interessante, Doraline, que a senhora falou que viu uma situação de uma empresária entrevistando, né, num recrutamento, que ela fazia perguntas. Deixa eu ver se eu vou lembrar as perguntas que a senhora me contou, me ajuda a lembrar. Que muitas vezes, na hora do processo de recrutamento, onde você estudou, o que você está estudando, tua experiência. Fala a formação, a formação. Tem que já ser experiente, né? Mas ela simplesmente pediu, eu não tenho bem a recordação, mas o que ela fazia depois que levantava da cama, como ela preparava o café, se ela se preparava o café, e como ela tratava a mãe dela. Então ali ela já teve a resposta, e tudo era o contrário, né? Tratava mal a mãe, achava que a mãe era o tapete, né? Porque pai e mãe tem que ser valorizado, né? Não importa se a mãe ou a mãe fala algo duro, mesmo o pai, né? É porque está ali para mostrar a direção. O amor é isso, né? Exato. O amor de pai e mãe é mesmo que ele cobra, é porque ele tem amor. Não é para só passar a mão na cabeça, né? E também ela nem arrumava a cama dela quando ela levantava. E café, então nem pensar, de certo que eu vou fazer café ainda, eu já levanto em cima da hora, correndo, como é que eu vou fazer o meu café? Né? Exemplos, né? Então, foi assim, descartada como funcionária, né? Então nem precisou mais. Faltou a essência, né? O mínimo era o que a empresária precisava ver, né? Na contratação. Então é um exemplo, né? É um exemplo. E aí, falando disso, a gente começamos o programa aqui, a gente começou atrasado um pouquinho, porque a gente teve alguns problemas técnicos, por isso que a gente atrasou aqui um pouco, mas vamos continuando aqui firmes. E quando nós abrimos o programa, nós tivemos aqui a participação inicial de 8.247 pessoas. E no decorrer agora, estamos aqui há 20 minutos, 40 minutos, não, 20 minutos que estamos,
Já estamos com 16 mil pessoas nos assistindo em vários países. Então, Glória a tá Deus. muito bacana. Obrigado Glória a Deus. pelas pessoas que estão nos assistindo. Já enviaram perguntas, já enviaram uma fotinho aqui também. Nossa, muito legal, muito bacana. E aí, seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho da parte empresarial ainda, com o Vandir, no sentido de quantas pessoas, às vezes, começam nas empresas de uma maneira simples. Um funcionário começou simples, ou até mesmo o empresário, que o senhor contou a sua história, começou de um hobby, de algo que era pequeno, para se transformar no Orquidário Esplendor de hoje. Então, que fica o endereço hoje do Orquidário, lá perto do Hospital Unimed. Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente começou mais no centro da cidade, agora fazem... Bom, a chácara o Orquidário na chácara já existe há 15 anos, acredito. Já existia aquele espaço de Orquidário. Que interessante. E aí agora, 3 anos mais ou menos, agora em julho, vai fazer, se não me engano, 3 anos, que a gente está só com toda a estrutura, todas as plantas, o atendimento, todo só lá na chácara, né? E fica próximo ao Hospital Novo da Unimed, a rua Sigrid Jerke 01. Então, as pessoas podem vir só para conhecer, só para visitar, só para olhar plantas, ou se quiserem comprar alguma planta, enfim, sempre em horário de expediente normal, estamos lá prontos para atender quem quiser conhecer o Orquidário. Que joia. E já aconteceu de alguma situação de vocês terem algum funcionário que começou assim de uma maneira simples e de repente essa pessoa foi se desenvolvendo que o senhor nem reconhecia mais que era aquela pessoa simples que chegou para trabalhar com vocês? Eu acho que todos... Que legal. Sim. Tem um fato curioso, né? Os empresários muitas vezes vêm colocar para a gente, ou você ouve, você fica sabendo, né? Da rotatividade de colaboradores, né? E, digamos, isso é um problema para o empresário, né? O meu problema é que eu não tenho rotatividade. Que ótimo! Tem colaboradores, sim, de 18, 19 anos, 15 anos, 10 anos, então é um fato também muito legal, né? Não existe uma preocupação aí agora, repor essa vaga, né? Repor uma parte muito legal da minha empresa, sim, eu agradeço muito a Deus também por isso. Então eles foram crescendo com vocês, isso, foram se desenvolvendo sim, sempre sim. com vocês. Porque a gente fala muito da questão da liderança dentro das empresas, que muitos apenas delegam. Você faz isso, você faz aquilo, e aí acaba que funciona. Mas como que eu vou fazer isso? Alguns empresários se queixam comigo, eu atuo agora no Sebrae, então eu visito empresas e alguns até se queixam, olha, mas aquela pessoa não faz. E eu pergunto, mas ela sabe fazer? Será que ela sabe fazer? Mas tem que fazer um documento, assim, mas será que aquela pessoa tem o entendimento de fazer aquele documento? Será que ela entende isso? Então, às vezes acontece que simplesmente não há o conhecimento. Não é que a pessoa não queira fazer, ela se trava. E é bem complicado. A mesma coisa, eu, Cleidiana, cuidar da parte financeira de uma empresa. Não, eu não. Eu não vou cuidar dessa parte financeira. Então, vem de cada um ter realmente um perfil que se desenvolva, que cresça, que busque. E eu deixo aqui um recado importante a todos os funcionários. A gente sabe que tem a cultura empresarial de cada empresa. Então, os discípulos, eles seguiram Jesus porque eles viram como era a missão, como era grande. Jesus não ofereceu, olha, eu te pago tantas moedas de prata como foi com Judas. Não, eu vou te pagar tantas moedas e você vem comigo. Eles nem, como a Doralene colocou, eles nem entendiam o que era, qual era essa missão. Então, muitas vezes, os funcionários chegam, eles precisam de orientação. E tem essa cultura da empresa. Se a pessoa ela não se condiz com a cultura da empresa, a gente tem quantas vagas de empregos aqui em Marechal, no mundo todo? Em aberto. Então, que a pessoa busque algo que deixe ela feliz, que faça com que o trabalho seja uma felicidade. Eu assisti um comercial de um empresário grande de Santa Catarina, que tem empresas em todo o Brasil, né? O tal da Van, e aí ele contratou uma senhora de 91 anos, se não me engano, e ele disse assim, olha, o bonito é quando a pessoa trabalha feliz. O trabalho tem que gerar felicidade. Então, é tão bom quando você trabalha, e aí os meus filhos às vezes pedem, mãe, eu quero ser, o Miguel um dia ele falou, quero ser coletor de lixo. Eu falei, que lindo, filho, porque se você realmente se dedicar, você vai ser feliz. E daí a Valentina, mas isso não ganha dinheiro? Eu falei, o dinheiro vem, ele flui, ele acontece quando você está feliz, quando você está bem, quando você tem Deus no seu coração, então tudo acontece de uma maneira muito bacana. E eu acredito que vocês também já tiveram muitas experiências na igreja, de pessoas que chegaram, de repente, né, que não estavam numa condição emocional muito bem, que não estavam, de repente, financeiramente muito bem, e através da igreja elas puderam continuar e se desenvolver. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre essas questões.
Muito bem. Só um ponto aqui, porque ele pode gerar polêmica. Ótimo, possivelmente vai. Sobre preparação, ou como foi começado o tema e tudo mais, em relação aos discípulos, quer dizer, eles foram chamados para aquele ministério, para aquela obra. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha que se preparar, não tenha que ter uma estrutura, não precise buscar conhecimento, porque assim ela vai poder oferecer. Então, é para isso que ela tem que conhecer assim. Requerer, através, vamos dizer assim, de uma autoavaliação, para que ela foi chamada, claro, pela uma vontade de Deus, uma vontade divina, mas para que ela sinta dentro de si, não, eu fui chamado para isso, eu vou me preparar para isso, eu não vou ter uma segunda opção, eu vou ter essa, porque para isso que eu sei que eu fui chamado. Para isso eu vim para este mundo. E aí certamente ela vai ser bem sucedida. Então quem é chamado para fazer a obra de Deus, ele vai para se separar, né, vamos dizer assim, em oração, conhecimento da palavra de Deus, tempos, né, de consagração, mas ao mesmo tempo o funcionário, o profissional liberal, ele vai investir esse tempo no conhecimento, mesmo que sirva a Deus, é claro, faça parte de uma igreja, mas ele tem esse chamado para ser um empresário, um empreendedor, ele precisa investir, ele não pode se restringir aquilo que ele faria simplesmente como funcionário, né, mas como um empreendedor e, por sua parte, colaborador da mesma forma. Então, é importante o preparo, sim, juntamente com, vamos dizer, a vontade de Deus, propósito, né, do Espírito Santo na vida dela. É assim que a gente entende isso, para não criar, né? Poxa, então quer dizer que não precisa se preparar, né? É só... não, precisa pagar o preço, como se diz, né? Cleidiane, assim, quis pedir, né, que pessoas que vêm quebrada espiritualmente, ali não tem mais nenhum foco, né? Mas eu posso dizer que eu já vi nesse decorrer dos anos que eu sirvo a Deus, uns 20 anos mais ou menos, eu já vi pessoas restauradas, pessoas que se levantaram. Com Jesus é assim, se levantando, é só vitória. É isso que eu posso dizer. Não há perda, não há perda. Que lindo, então, que lindo. Eu já vi muita gente que estava no fundo do poço, empresários mesmos, aonde eu prego a palavra, também vi pessoas assim que chegavam assim, não ter força para se levantar, ficar atrás do púlpito, atrás do cenário lá, que não tinham força para se erguer, deitavam no tapete, e ali até escutando a palavra de Deus, escutando a oração, de repente estava lá louvando a Deus, voltou lá dentro lá da igreja, começou a louvar a Deus, porque é só Deus para mudar a história do ser humano, mesmo que ele acha que está tudo perdido, mesmo que ele não tem mais recurso, está no fundo do poço, né? Se a gente olhar a passagem que fala de José no Egito, né, que pelos seus irmãos ali, movido à inveja, colocaram ele num poço, né? Ele podia ter desistido, né? Mas Deus tinha um grande propósito na vida de José. Ele podia estar lá naquele fundo do poço, lá ele foi jogado, olhar para cima, talvez não via nada, mas ele sabia que Deus que ele servia, né? E ali jogado, ali acorrentado, levado como escravo, preso ali por 2 anos, ficou ali, mas ele sabia que Deus que ele servia. Ele sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. E ali levantado, ali por 2 anos, ali naquela prisão, onde talvez fedia, onde era uma gosma correndo das paredes, talvez não via sol, com certeza não via sol, porque se divide assim embaixo dos palácios, né? Mas ele não desistiu. E por que você está desistindo? Por que você está desistindo tão fácil? Não houve nenhum chamado, houve o chamado de Jesus. Ele está te chamando para perto, para a vida. Com ele é vida, é vitória, não há perda. É o que eu posso te falar essa noite. E José do Egito ali, depois passou um tempo, assim, se a gente estudar, né, não tenho tanto conhecimento de relatar tudo, mas no final das contas, ele foi levantado ali para combater uma fome que havia de 7 anos, né? 7 anos que ele revelou os sonhos do faraó, né? De 7 anos das vacas gordas e das vacas magras, que havia 7 anos de fome, de não ia ter alimento, né? E ali depois, os irmãos que fizeram maldade, né? Ali vieram comprar mantimento. Então, o que eu posso dizer? Que ele foi levantado ali como governador, ali pelo ali do faraó do Egito, né? E para combater a fome da própria família. Deus ali cuidou da família. Olha o propósito forte, né? Ali levantado governador, ali, porque havia um propósito ali na vida de Jacó, se eu não me engano, se eu estou falando certo, para salvar a família da fome. É assim que Deus age.
A tua família não passa fome. Amém, Jesus? Amém. Como aqui nós ouvimos aqui essa maravilhosa colocação, que Deus foi à frente sua, né? Sempre à frente resolvendo. Sempre, acredito, sempre. Então isso é legal, né? Quando a gente já tem, né, Deus conosco, que está ali, é maravilhoso. Ele vai à frente, ele vai organizando a situação. Até o senhor falou, chegando aqui, que teve uma avaria no seu caminhão, mas não sentiu nada, pelo visto. Foi o funcionário que constatou. Então, como Deus é maravilhoso, né? A gente consegue realmente ir à frente e se desenvolver. E como o Jonas falou, a questão de se desenvolver também, né? Tem tantas pessoas que nos ouvem, e eu mesmo, na minha idade, estou fazendo mais uma graduação, mais uma faculdade. Então, quantas pessoas que podem mudar a sua situação de vida, mudar o seu nível de conhecimento, de sabedoria, buscando conhecimento, né? Buscando cursos, treinamentos e buscando, principalmente na parte espiritual, abrindo a Bíblia, fazendo as suas leituras e estudando. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Eu queria dizer assim, a grande dificuldade do ser humano é entender o tempo de Deus para as coisas. É sério. Eu vejo assim como uma grande dificuldade. Porque a partir do momento que você passa a crer fielmente em Deus, ele tem propósito para você, mas a partir do momento que você aceita esses propósitos, né, o ser humano geralmente ele vem com aquela questão: então é amanhã. Né? E para Deus não é assim. Eu me arrepiando se falar um versículo que diz: em tudo dai graças. Mas você tropeçou, caiu, vai dar graça. Sim, agradeça. Deus pode ter te livrado de algo pior, ou Ele quis te ensinar algo. Então, em tudo dai graças. Né? Não é, se você tiver com dinheiro no bolso, se tiver com um bom carro, uma boa casa, tiver tudo em paz na tua família, daí você agradeça a mim. Não, em tudo dai graças. E eu acho assim, a partir do momento que você entender esse versículo na sua vida, já é assim, ó, deixa deslanchar. Tudo flui, né? Tudo flui, acontece tudo vai, de uma maneira tão bacana. Não que não vai ter dificuldades, mas entrega cada dificuldade nas mãos de Deus, né? E deixa Ele agir e deixa Ele fazer as coisas do tempo dele. Eu tenho uma expressão na área administrativa que a gente chama de milho de pipoca. O milho, ele é normal, né? Fechadinho ali. A partir do momento que ele passa por um calor muito forte, ele se transforma, ele se abre numa pipoca linda, maravilhosa. Então, em algumas situações, a gente brinca com os empresários. Eu passei ali um fogo de milho de pipoca. Ou seja, nas dificuldades, a gente se transforma. A gente, se está tudo bem, não, está tudo tranquilo, nada acontece. Então está tudo bem, está seguindo a vida. Mas a partir do momento que você passa por alguma situação, que você entende que ela venha para que você evolua, que você realmente tenha algo maior, aí sim é o milho de pipoca, né? Você passou por aquele fervo, aquela dificuldade, aquele processo, obrigada. Aquele processo maravilhoso, e aí tudo se transforma, você consegue evoluir, enxergar diferente. A partir do momento que você enxerga que em tudo dai graças, nossa, a gente também está na estrada direto, vocês também estão sempre na estrada. E é o que os discípulos passaram, né? Eles precisavam ser transformados, e é como nós precisamos. Porque nós queremos viver o nosso eu, né? Nós não queremos viver a vontade de Deus. Faça-se a nossa vontade aqui na terra. Não, é a vontade de Deus. Quando chegar a esse ponto, você vai ser feliz. Você tem entendimento, né? O entendimento da palavra. O jovem rico não quis viver a vontade. Estava muito apegado. Quando o Senhor Jesus pediu para ele: olha, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me, terá os tesouros no céu. Ele ficou entristecido. E foi uma prova. Né? Talvez se ele fosse abrir mão, como Abraão abriu mão do filho dele, ele também seria liberado. Não precisa, agora você mostrou que você está com o coração realmente nas coisas verdadeiras, no verdadeiro tesouro. Não precisa mais vender nada, não. Não estou falando, a gente não pode mudar o que a Bíblia diz, né? Mas o jovem saiu triste dali, porque ele tinha muitas propriedades. Abraão tinha só aquele filho dele, o único que ele pediu a Deus. Mas olha a diferença, mas ele tinha uma promessa. Então, a base de tudo é ter uma promessa de Deus, uma revelação onde que o Senhor Deus se apresentou na palavra. Não uma forma, vamos dizer assim, fantasiosa, né? Porque às vezes isso não dá certeza, a verdadeira certeza. Mas uma palavra, uma revelação, um entendimento. Abraão teve isso. Porque ele tinha certeza que se ele fosse lá para sacrificar o filho dele, ainda que ele morresse, o Senhor Deus tinha condições de ressuscitar ele. Isso, na verdade, está na figura de Jesus Cristo, né? Deu o seu único filho, mas ressuscitou e hoje está vivo em nosso meio, está
Glória a Deus. Uma obra completa em nome de Jesus. Eu me emociono porque recentemente eu li essa passagem e eu me coloquei sendo mãe, levando os meus filhos, ajudando a pegar os gravetos ali. É muito forte, é muito forte. Me emociona até agora porque ela é muito forte. É forte. Mas o pastor falou, né? Promessas, né? Você pode ter 101% sempre de certeza que todas as promessas de Deus Ele cumpre. Amém. Né? Todas Ele cumpre, né? E a gente às vezes tem dificuldade, né? Tem o que sempre está nos meus impressos, o versículo que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Não, desculpa. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando velho, não se desviará dele. Então, isso é uma promessa. Pode ser que esse jovem passe anos, 10 dias, quase que a vida fora do caminho de Deus. Pode ser, mas existe a promessa de Deus que ele vai retornar. Não é assim, Amém, pastor? Jesus. Né? Então, confiar na promessa, ore todos os dias pelos seus filhos, pelos seus colaboradores, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você não ama, né? Então, ore e confie nas promessas de Deus. Tudo será cumprido conforme ele falou. Nenhuma vírgula pode ser tirada da Bíblia, né? Porque assim ele estabeleceu, assim ele escreveu e assim nós temos que andar no caminho. Verdade, Né? muito lindo. Então, confiar nas promessas. Confiar. Sim. E confiamos porque agora recebemos as perguntas dos nossos ouvintes. O pastor Carlos já deu outra estimativa de números. Olha, nós temos 5.000 pessoas nos assistindo aqui de Marechal Cândido Rondon. Um grande abraço a todos. Obrigado, pastor Carlos. E no total nós já chegamos a um número bem expressivo de participações, né? Em torno de 22.000. Mas o bacana é que não são as milhares. A gente tocando alguém hoje para que vai lá e tire sua Bíblia da gaveta. Tá muito bacana, tá muito bom. E nós chegamos com uma pergunta aqui. Vamos já discutir a pergunta. Olha, o que chama a atenção no perfil dos 12 apóstolos quando olhamos com o olhar de liderança e gestão? Eu junto com essa pergunta, eu quero relatar uma experiência que eu tive. Eu trabalhei em outra cidade um tempo atrás e quando eu fui assumir aquele trabalho, o presidente me olhou e disse assim, olha, você pode demitir toda a sua equipe e recontratar, você pode... E aí, quando eu fui olhar cada um, eu vi que só faltava eu acreditar neles. Eles tinham um potencial incrível, como o senhor falou, para ficar ali anos e anos trabalhando e desenvolvendo e crescendo. Então, eu vejo que quando Jesus recrutou, e quando eu acho assim, hoje se chegasse alguém e falasse assim, larga tudo e siga... Nossa, será que eu largaria tudo, sabe? Eu acho tão nobre da parte deles, assim. E quando a gente lê, a gente fica imaginando como que eles andavam de a pé, de um lado para o outro. Hoje a gente entra no carro e vai, né? A gente vai no ônibus, vai como vai. E eles não, era de a pé, de um lugar para outro, e seguiam em grupos. Então, eu acho bem interessante. E aí, quando a gente fala sobre o perfil dos 12 apóstolos no olhar de liderança, como vocês enxergam esse perfil? Eles prosseguiram naquilo, como eles não perderam as características deles. O que aconteceu foi uma mudança. Por isso que o Senhor Jesus os preparou. Depois da sua morte, ele ficou 40 dias com eles, e depois os liberou. Depois, lá em Atos dos Apóstolos, quando eles só começaram a desenvolver, colocar em prática, quando eles foram cheios do Espírito Santo, na descida no dia de Pentecostes. Então, cada um nas suas características. Por exemplo, Pedro é uma expressão forte, né? Sempre pronto para desembainhar a espada, né? um tanto quanto oscilante. Senhor, vou contigo até a morte, né? Logo em seguida o negou 3 vezes. Mas por quê? Porque ele não estava pronto, não estava aperfeiçoado, podemos dizer assim. Então, tudo isso é totalmente natural. Só que depois do dia de Pentecostes, ele se levantou como líder. Pregou em um discurso, ganhou 3.000 almas que se converteram aquele dia e foram batizadas. E assim, João, falando dos mais conhecidos, João já era mais, vamos dizer assim, mais próximo, mais espiritual também, né, no sentido de sensibilidade, né? E foi o último, né, o apóstolo João a morrer. Na verdade, ele morreu de velho, os outros todos foram martirizados. Mas então, certamente, eles desenvolveram essas características de uma maneira muito eficaz. Então, o que nós entendemos? Que toda pessoa tem um grande potencial dentro de si. E é algo único, exclusivo. Isso é bíblico, né? Porque se fosse para fazer algo semelhante, algo similar, não precisaria ter 2 ou 3 pessoas. Veja que interessante. E a pessoa se julga negativa, se julga fracassada, incapaz, impotente.
O que é a humanidade hoje? 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, né? E não há uma pessoa igual a outra. Então, quer dizer que Deus tem um plano essencial para cada um. E para fazer coisas grandes. Da mesma forma como fez na vida desses homens, já usou outras pessoas no decorrer do tempo, homens, mulheres, né, levantou grandes líderes, mas é única. A chamada de Deus, ela é exclusiva, ela é peculiar. Então, que a pessoa entenda isso, né, como os discípulos foram, né, tão ousados e usados por Deus. Toda pessoa também haverá de ser assim. E o que a gente entende, né, a união, né, ali de permanência, né, de ficar, né, a união de permanência, de ficar ali unidos num propósito, né. Eu imagino que não foi fácil, né. Eu às vezes eu fico pensando como seria se nós hoje, pregadores, tivéssemos que andar a pé, né? A gente vai de carro, muito confortável, né? Eu sempre relato que o meu avô, ele era pastor e foi chamado para ir fazer um velório numa cidade para frente que ele andou a cavalo. 3 dias na chuva, 3 dias a cavalo. Imagina se fosse hoje no nosso tempo, será que nós iríamos, né? Então, uma coisa também que me chama muito a atenção, a passagem que fala de Levi ali, nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, né? Que depois o nome dele mudou para Mateus, né? Ele estava ali na alfândega, um homem pecador, cobrador de impostos, né? Um homem assim que talvez ninguém dava um real, né? Talvez até ali cobrando imposto nas casas, maltratando até as famílias, arrancando quem não tinha, né? Mas ali no ato que Jesus passou, viu ele. Para nós entendermos hoje, quem viu nós? Jesus. A gente acha, eu escolhi Jesus, eu escolhi servir Jesus. Mas Jesus viu. E se a gente olhar muitos, né? Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus viu Zaqueu. Desce depressa, Jesus, hoje convém pousar na tua casa, né? Então Jesus viu Zaqueu. E Levi ali, então, cobrador de impostos, ali naquele estabelecimento, porque era um estabelecimento, um comércio, né? Talvez até bem sucedido naquela maneira, né? Mas Jesus chamou, segue-me. E ele largou tudo e foi. E é assim que tem que ser. E ali, ele até mudou o nome dele, né? Porque ele seguiu Jesus, ele aceitou o chamado. E eu creio assim, pessoa, né? Ele se transformou uma transformação. E assim é na nossa vida, né? Essa transformação tem que acontecer. Às vezes é árduo, às vezes dói, mas tem que ter transformação. E glória a Deus, né? Que de glória em glória a gente vai, né? E vai evoluir. Só um comentário, se me permite, claro. assim, sobre liderança e expansão. Certa vez houve uma contenda entre os discípulos, eles estavam discutindo para ver quem era o maior entre eles, né? O Senhor Jesus chegou como mestre, como bom ensinador, e explicou para eles que no meio dos reis da terra, é maior aquele que tem mais poder. Mas disse, entre vós não seja assim. Aquele que serve, que seja o maior. Isso é muito importante. Quando a pessoa, não importa se é como empresário, empregado, um profissional liberal, quando ela se dispõe a servir, certamente ela vai ser grande naquilo que ela fizer. Quando ela se sentir útil para alguma coisa, não só no sentido de requerer, né, ou de ser servido, né, mas eu vou servir através dessa profissão, eu vou servir a sociedade através desse produto, desse serviço. A sociedade vai aceitar, está precisando principalmente de algo novo, mas com esse propósito, né, de servir antes de querer ser servido, né. Jesus também andou por toda parte fazendo bem, né, e diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então é claro que ela vai ser remunerada por isso, o profissional no caso, falando de economia, falando, né, de recursos financeiros. Como o senhor falou, né? Deus vai sustentar essa pessoa, né? Vai guardar, né? Mas isso é muito importante, né? Ter primeiro essa humildade, esse propósito inicial. Não, eu vou servir, eu vou ser útil. E até lavar os pés dos discípulos, né? Para dar outro lavar exemplo. Os pés Sinal de humildade, né? Exato. De servir. Hoje a gente imagina dizer que um empresário vai fazer alguém para um funcionário, né? Ou, né, que tem que fazer um bem, né? E é assim que tem que ser. Mais bem-aventurado dar, né? Se doar, né, do que receber, né, ser doado. Nós conversamos num outro podcast com o pastor Cleudimar, e aí nós fomos levando o papo assim, e aí a gente disse, pois é, mas a gente escolhe com quem a gente quer andar, enfim, e aí ele olhou para nós e disse assim, mas será que Deus vai escolher com quem ele quer andar? Será que ele vai abandonar alguém? Né? Ele colocou assim, será que ele faria isso? Ele faz isso? Não, ele não faz, né, nesse sentido.
Então é bem interessante. E quando a gente fala da questão de liderança, a gente vai para as empresas, a gente percebe quando tem aquele líder que está junto com a sua equipe, que senta junto, às vezes que come junto ali, né? Que é realmente um líder que ensina, que está ali, assim como Jesus fez, né? Ele comia junto com eles, sentava, dormia junto com eles, andava, e quando tinha uma missão, né? Quando tinha algo para fazer, ele orientava como fazer. E às vezes falta, às vezes, por questão de tempo ou de competitividade empresarial, os empresários, vamos lá, você faz isso, você faz aquilo, sem Produção, orientação, né? Produção, corre, vamos lá, precisamos entregar, precisamos fazer. E aí acontece, às vezes, os problemas de falta de controle, né? De falta de qualidade que tanto primam. E vamos falar bastante nas próximas semanas, então, sobre os apóstolos, né? O perfil de cada um. Eu já cheguei numa empresa que o empresário disse assim, aqui é os 7 anões. Eu fiquei pensando se era tudo baixinho, igual eu, assim. E ele falou, não, cada um tem um perfil. Tem o zangado, tem o que fica fazendo piada e tal. E aí eu lembrei que quando eu fiz a pós-graduação de gestão de pessoas, dentro das empresas tem os papéis que eles chamam, né? Que é a personalidade, mas é o papel. E muitas vezes, aquele que é o sério, que cobra todo mundo, às vezes ele sai da empresa. Logo, alguém assume esse papel dele. Não às vezes porque o proprietário disse, não, você vai ser agora essa pessoa. Automaticamente aquela pessoa assuma aquela responsabilidade. E a gente percebeu muitas vezes, quando a gente estuda os apóstolos, né, o perfil deles, que muitos iam assumindo algumas situações, ou por vaidade, né? A gente tem aqui algumas situações que eu até trouxe umas palhinhas, que alguns por vaidade queriam sentar à direita de Jesus, né? Eu quero sentar à direita, né, porque eu quero ser o especial dele, enfim, quem é o maior, como o Senhor disse. Mas percebemos que Jesus tratava todos com o mesmo respeito, todos da mesma forma, né? Com o mesmo respeito a cada um. E agora eu vou procurar mais uma pergunta, se vocês querem ir colocando, eu vou fazer mais uma pergunta. O que essa passagem revela sobre obediência imediata e confiança em Jesus? Quando Jesus foi recrutando, olha, agora Evandir, vamos, me siga. Automaticamente, eles já foram, né? Alguns ficaram ali e de repente já seguiram. O que realmente revela essa obediência dos discípulos, né? Na nossa visão, essa obediência imediata que eles seguiram, foi muito bonito, né? Foi muito rápido, muitos já seguiram. Mateus teve uma resistência maior, né? A gente percebeu que alguns tiveram algumas resistências, já outros, né, já saíram acompanhando ele. E assim é no dia a dia das empresas também. Tem mais uma pergunta aqui que diz assim: por que Jesus não muda a essência deles, dos pescadores no caso, mas muda o propósito que eles fazem? Deixa eu ver se eu entendi aqui um pouquinho. Por que Jesus não muda a essência deles, dos pescadores, entre parênteses, mas muda o propósito que eles fazem? Eu creio que é aquilo que a gente comentou antes. Ele não mudou o perfil das pessoas. Quem é mais forte, não, você vai ter uma obra de acordo com a tua personalidade. O líder, o mais vamos dizer assim, como é que se diz, mais consciente na questão de planejamento, veja, então tudo isso, todos têm o seu lugar. A questão é a maneira que vai ser usada. Então, eu creio, por quê? Porque Deus não muda a forma inicial, quer dizer, o projeto dele. Ele nos criou, vou dizer, a humanidade é sua imagem e semelhança, mas para cada pessoa ele tem algo, repito, algo muito diferente, muito peculiar, muito único. Isso é que faz a diferença. Ótimo, ótimo. E a nossa última pergunta aqui agora como podemos ser pescadores de almas no nosso cotidiano sem precisar estar em um púlpito? É uma pergunta bem importante. Como podemos pescar homens, né? Como podemos ser realmente pescadores de almas em nosso dia a dia, nosso cotidiano, sem precisar ser realmente o pastor que está lá na igreja, né? Atrás de um púlpito, mas como que você pode levar essa palavra no dia a dia às pessoas? Eu vou fazer uma colocaçãozinha. Na sua forma de ser, de viver. Sim. Viver Jesus, viver a fé, né? Isso. Você não tem que, na verdade, ser um grande orador, ser um grande algo, né? No meu entendimento. Mas você tem que viver a fé. Não adianta você ler a Bíblia todo dia e aquilo não as pessoas não verem isso em você, né? Acho que tem que ser visto de alguma forma Deus em você, Jesus em você, né? Por isso ele pediu que sigamos os exemplos dele, como ele foi, como ele fez, né? Então acho que é isso, as pessoas têm que... Os exemplos ensinam muito mais do que palavras, né? Então às vezes não é eu tenho que falar de Deus, eu tenho que estar em cima de um púlpito, no altar. É o seu dia a dia, a sua forma de ser, de viver a vida, né?
E é legal porque eu vou contar aqui um parênteses aqui. Eu e o seu Vandir somos a mesma igreja, e aí eu gosto quando ele canta na igreja. Mas não quando ele canta no coral, porque ele canta alto, ele coloca a palavra cantada de uma maneira, e eu gosto de ficar perto porque eu posso cantar alto, porque eu canto tudo errado. Eu sou fora de tom, né? Então é legal quando a gente vai até eu falei isso com a minha mãe no final de semana. É tão bom quando você vai e curte aquele culto. Quando você vai lá naquela reunião e você aproveita, que você está lá vibrando, sabe? Não que a gente vá para a igreja para julgar ninguém, mas é tão bom quando tem alguém que está com essa vibração, sabe? E ali louvando, e aí você entra nessa vibe, né? Então é muito bom quando a gente tem exemplos que vibram, mas é gostoso quando a gente fala, não, eu também vou fazer assim, né? Eu também vou louvar assim, porque eu achei bonito, tenho como exemplo. Então é muito bom quando a gente tem essas pessoas com que vibram, a gente vibra também. Eu acho que no dia a dia, quando a gente é exemplo, quando a gente vibra de uma maneira positiva, que a gente fala de Deus, em tudo dê graças, é uma frase tão simples, e que ela é tão grande, ela é tão ampla, ela é tão salvadora, essa frase, né? Em tudo dê graças. Sim. Então eu acredito que numa frase para alguém que de repente está numa dificuldade ou que leve alguém, eu acho isso tão importante que a gente pode salvar alguém, buscar alguém, né, nesse sentido. Posso completar o que o irmão falou? De fato, como se ganha uma alma, né? Só para dar um pouco de imagem. Da maneira como a pessoa é, simples, com palavras simples, até em gestos e atitudes, às vezes até sem palavras. Mas o princípio, eu entendo que é a partir que ela dá importância à salvação de uma alma. A partir do momento que ela entende o valor de uma alma. A Bíblia diz que uma alma ganha, salva, vale mais do que todo o ouro da terra. Imagina só. Aí, levando para a vida prática, a pessoa já é salva, ela já é de Jesus, ela sabe que a alma dela está segura. Aí ela está no trabalho, está na empresa, e ela vê alguém mal lá. Olha que oportunidade. Pessoas com depressões, né, com doenças, enfermidades, problema de família, casamento. Quantas vezes, digamos assim, na oportunidade a pessoa deixa de ganhar aquela alma, falar de Jesus para ela, logo em seguida ela vai e se mata. A gente sabe casos, suicídio, né? Acontece isso. Então a oportunidade vai acontecer, vai fluir. Eu falo muito, eu procuro passar nas mensagens, observar os sinais. Sabe? Não precisa ser algo extravagante, mas aquele sinal que você vê uma pessoa deprimida, triste, mal-humorada, já é um indício que a pessoa não está bem. Né? E isso trazendo também para a própria vida, né? Vamos dizer assim, o sinal, o tempo de mudar, o tempo de tomar uma decisão, falando de começar o ano, né? A pessoa diz, eu vou desistir, eu não quero mais esse negócio, eu estou desacreditado. Não, então observe os sinais. O primeiro sinal é este que nós estamos tendo aqui, né? Deus está dando uma oportunidade para ela entender, conhecer, que tem o plano certo para ela seguir. Então já é um sinal. O segundo, saber que ela precisa dos recursos de Deus, que ela chegou talvez no ponto que ela diz, não tem mais jeito. Já fiz tudo o que eu podia. Sabe que às vezes isso até em um certo ponto é positivo, porque daí ela dá oportunidade para Deus começar a trabalhar. Não, agora vai ser do meu modo, né? Vai ser da minha forma. Então, tanto para ganhar almas também. Posso acrescentar algo? Claro, Jesus disse, ide, pegai o evangelho a toda criatura, né? Então, ele disse para todos, né? Lá, ele não disse para quem está em cima do púlpito, né? Lá não tinha título, né? É para todos ganharem alma. Então, é a nossa missão aqui na Terra, ganhar almas, né? Exato. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Agora estamos afiados aqui. Eu queria só citar um versículo bíblico ainda, que eu antes fui falar, que está nos impressos da minha empresa, né? Que é Salmo 35:7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer algo maior que isso? Não. Né? Perfeito. Quer algo maior que isso? O mais ele fará. Então, sabe... Para fechar. Eu recebi uma pergunta aqui de Marcelo Vesoloves, o meu maridão, mandou uma pergunta aqui sobre a questão de falar da palavra de Deus. Então, nas empresas, a gente percebe que tem uma resistência muito grande e quando a gente fala sobre a palavra de Deus na parte empresarial, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque às vezes, ao invés de trazer alguém, você pode afastar mais ainda essa pessoa. Então, a gente tem que não tomar cuidado. Eu preciso buscar umas palavras para conseguir colocar para ti, Marcelo, que está nos ouvindo. Mas nós precisamos ter o entendimento da hora certa de chegar e falar com aquela pessoa. Porque muitas vezes você quer falar de uma palavra para um amigo, para um colega, ou se você é um coordenador, é um gerente e quer impor aquela palavra, ela acaba
afastando ainda mais as pessoas. Ou não, também, né? Ou não. Ou é o momento certo com que você vai atrair aquelas pessoas para a palavra. Então, quando ela é muito imposta, né? Quando ela chega de uma maneira, é obrigado a ser assim, você tem que fazer aquela oração que todos estão fazendo, mas nem todos, de repente, seguem aquela forma de oração. Para nem todos chega no coração e acaba gerando um distanciamento, né? Naquele sentido. Pelo menos é o que eu acompanho com as empresas que eu visito, né? Nesse sentido. A Bíblia diz não ser demasiadamente justo, né? Não ser de mais nem de menos, né? Isso, agir com cautela, sabedoria. Você vai vendo, né? No falar, como a pessoa vai reagir, né? E eu sempre lembro que o pastor falava assim, a pedra dura, água mole, e pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu nunca esqueci. Um pastor que passou aqui, hoje está em São Paulo, mas glória a Deus. Exato. Pastor, tem uma passagem bíblica que diz, né? Eu me fiz igual ao, digamos, pecador, aquele, para ganhá-lo. Me fiz de louco para ganhar os loucos, né? Entende? E me fiz de... Então você não deve obrigar, não pode, né? Obrigar ninguém a orar contigo do seu jeito, né? Mas eu não tenho certeza que o poder de Deus, né? O amor dele, você colocando, orando, de alguma forma você vai tocar aquela pessoa. Deus promete que a palavra dele não volta em vão, volta vazia. Volta vazia. Né? Então, de alguma forma, e Deus não nos obriga a ganhar almas. Ele, digamos, nos obriga a pregar o Evangelho, a plantar a semente, né? Regar, adubar, depois é com ele, né? Não que a gente não possa e não deva continuar adubando também, mas o grande propósito de Deus que nós usemos a nossa boca, nossos dons, nossas qualidades, né? Para plantar, não é isso, pastor? Sim, senhor. E o restante eu cultivo lá, Acontece. deixa pelo melhor plantador que existe. Só para confirmar o que a dona Cleidiane falou, a Bíblia diz em Eclesiastes que o sábio, ele sabe o tempo e o modo. Não é segundo a direção de Deus. E a pessoa diz, mas e sabedoria? Tiago 1,6 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá. Deliberadamente não lança em rosto, ele não vai cobrar nada em troca. Pode ser uma pessoa com bastante, vamos dizer, formação secular ou não é isso, é sabedoria de Deus, e aí ele vai certamente conduzir corretamente, em nome de Jesus. É isso aí, muito bem. E já estamos com o nosso horário super apertado aqui. Nós vamos fazer as nossas considerações finais, então eu peço que o ministro Jones faça as suas considerações, quer fazer o convite, fique à vontade. Eu estou muito agradecido, muito contente também, né? E como já foi desde o início falado, poder falar do amor de Deus, né? E que as oportunidades, né, sigam, e que a gente possa estar junto para ajudar as pessoas, já que o propósito era este, né, que tenha alcançado pelo menos o propósito, né, de colocar no coração de alguém um novo ânimo, uma nova caminhada, né, e uma mudança de plano de entendimento também. Aí, só se me permitir falar, eu acho que não respondi integralmente, a gente é ministro da obra de Deus, né, da igreja, e eu faço um trabalho lá em Santa Helena, né, e a gente faz as reuniões durante a semana, a minha esposa faz em missal, mas aqui a gente também tem a igreja, né? Eu tenho o nosso pastor aqui, o José Quirino, né? Que é o titular da igreja, o nosso líder, aí tem o líder regional, né? Um grande abraço a ele. Amém. E então a gente está à disposição daquilo que a gente puder ajudar em. Então vocês rodam muito por semana para levar a palavra. Bastante. Nossa, é o que? Uns 200 quilômetros por semana mais? Sem ida e sem volta. Só que 2 vezes dá 400, né? Dá 400, quase 500. Nossa, são quilômetros. Mas Deus dá força, capacita. Ainda bem que nem tem todo carro, dia a gente né? tá afiado, né? Mas Deus vai lá e sustenta. Amém. Obrigada, Jones. Doralene, quiser fazer suas considerações finais, quer fazer um convite? Estou muito agradecida, né? E aqui a nossa igreja também está à disposição, né? O pastor está sempre ali para ajudar, né? E eu sempre lembro de uma pastora que passou aqui por Marechal, que ela falava, né, que nós, na verdade, nós tínhamos um grupo de mulheres, né, 12 discípulas, né, e ela sempre falava, se a gente não tiver amor no coração pelas pessoas, nada vai fluir. Então, nós temos que ter o amor de Cristo em nosso coração, né,
E agradeço a Deus por essa oportunidade aqui. E obrigado. Até eu lembrei, né, que quando a senhora veio me falar lá no salão, né, que desse programa, né, daí até Falei do pastor Carlos. Incentivei, né? Eu falei, né? Incentivei, falei, nossa, que lindo, né? É muito lindo poder falar do amor de Deus. E aí essa missão, né, a nossa, né, um trabalho, né, de evangelismo, né, evangelizar e que as pessoas venham ser salvas, né? Não, a salvação não é um oba-oba, né? É ali o poder de Deus, né? E a gente tem que viver isso agora, né? Não é quando nós vamos para a eternidade só. Nós podemos viver aqui na Terra, viver o melhor aqui, né? Não só quando vamos para a eternidade. E é isso que a gente está aqui para falar do amor de Deus. E é tão lindo quem experimenta, né? Como aqui o empresário Vandir falou, olha, é muito bom ter Deus com a gente, é muito bom ter Jesus à nossa frente. Então isso é maravilhoso. Então, Inexplicavelmente bom. Né? Então, quando a gente prova isso, quando a gente, nossa, é tão bom, é tão bom. Aparecem os problemas? Aparecem, e muitos. Mas em tudo dá graças, né? Em tudo a gente supera. Ai, obrigada, Dona Lene. Obrigada mesmo. Por favor, Vandir. Agradecer o convite, né? Essa oportunidade de a gente poder colocar também um pouco da nossa vida e como Deus tem agido também, né, ao longo da vida da gente. Eu agradeço muito sempre a Deus, porque a cada minuto Ele sempre prova e mostra para mim que Ele está ali. Eu peço todos os dias, né, não largue da minha mão, porque eu sou fraco e caio, né? E todos os momentos da minha vida eu tenho sempre a prova de que Ele está ali grudado na minha mão e me segurando, e que Ele sempre nos ajude, nos capacite e que a gente possa de alguma forma sempre ganhar mais almas, né? Acho que é isso daí. Amém, muito bem, muito bem. Quero agradecer, então, os nossos convidados super especiais que realmente reservaram tempo. Eu sei que muitos, às vezes, acabam tendo outras prioridades e abriram mão de tudo, chegar de viagem, né, na correria do dia a dia, estão aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada aos nossos ouvintes, que é só aqui da região de Marechal Cândido Rondon, a gente está com mais de 9 mil pessoas. A região ali de Nova Santa Rosa, né? 7 mil pessoas, né? Atualizou aqui, olha aqui, o pastor é ótimo. Aqui, olha, em torno de 11 mil pessoas aqui na região de Marechal, 10 mil pessoas lá na região de Missal, ali em Nova Santa Rosa 8 mil e em Palotina 4 mil pessoas, então na região está muito forte. Até depois eu vou disponibilizar um mapinha, que a gente tem um mapinha nos países onde a gente está presente também com o nosso programa. Então agradecer a todos os nossos ouvintes e que levam a palavra, que leiam a palavra também, né? Não é só levar, mas ler a palavra e entendê-la, né? Tentar interpretá-la. E mais uma vez agradeço a Casa das Cortinas, que está aqui conosco, nossa patrocinadora. Em total nós estamos com 42 mil pessoas. Obrigada a todos. Casa das Cortinas, Santa Helena, grande abraço, Dona Carmen. Telefone é 999350114. Eu sei decora esse número, olha só que incrível. A nossa patrocinadora aqui. Exato. E para encerrar, eu convido a todos vocês, então, a gente vai fazer uma oração para estar encerrando. Todos vocês. Senhor, ensina-nos a liderar como Jesus liderou, com sabedoria, amor, verdade e propósito. Ajuda-nos a escolher pessoas com o coração certo e a desenvolver equipes que glorifiquem o Teu nome em tudo que fazem. Que seja feita a Sua vontade. Amém. 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 Então, assim nos despedimos. Até a próxima semana. Grande abraço a todos vocês. Até mais.